Donald Trump não estava procurando o Brasil quando mandou capturar Nicolás Maduro. Estava atrás de narcotráfico, de bilhões lavados no sistema financeiro internacional, de militares venezuelanos que transformaram um estado inteiro numa organização criminosa com bandeira e assento na ONU. Era esse o caso. Era esse o tamanho do problema. Mas investigações de alto nível raramente ficam dentro das fronteiras onde começaram. E o que os promotores americanos encontraram quando Maduro começou a falar foi uma informação que ninguém havia colocado na lista de prioridades, mas que mudou o peso político do processo de forma imediata e irreversível. Maduro sabia de operações que interferiram em eleições fora da Venezuela, com dinheiro venezuelano, com técnicos venezuelanos, com tecnologia desenvolvida pelo regime para uso doméstico e exportada discretamente para países onde o resultado eleitoral importava para Caracas. E um desses países era o Brasil. A informação chegou à equipe de Trump não como acusação genérica sobre influência estrangeira em eleições. Chegou com detalhes, com nomes de operadores, com descrição de mecanismos específicos que o regime venezuelano havia desenvolvido ao longo de anos para manipular processos eleitorais e que foram oferecidos, mediante compensação, a aliados políticos em outros países da região. Trump, que desde 2020 transformou a questão da integridade eleitoral no eixo central de sua narrativa política, recebeu esse material com um interesse que foi muito além do protocolar. Porque se há uma acusação que ressoa com a base trumpista em qualquer latitude, é a de que eleições foram roubadas. E agora, essa acusação tinha um nome latino-americano, tinha documentação parcial e tinha um ditador preso disposto a detalhar como o esquema funcionava. Para entender o que Maduro teria revelado sobre as eleições brasileiras, é preciso entender primeiro o que o regime venezuelano havia construído internamente em termos de infraestrutura de controle eleitoral. A Venezuela chavista foi ao longo de décadas um laboratório de engenharia eleitoral. Não apenas de fraude bruta, de urnas adulteradas e atas falsificadas, mas de algo mais sofisticado e mais difícil de provar: o controle do ambiente eleitoral. Controle de quem pode candidatar, de como o financiamento de campanha flui, de como a máquina do Estado é mobilizada para produzir resultados específicos sem precisar necessariamente adulterar cada urna individualmente. Era uma expertise que o regime havia refinado eleição após eleição dentro da Venezuela e que, segundo Maduro, havia sido sistematizada numa espécie de manual operacional que técnicos venezuelanos levavam consigo quando viajavam a convite de governos aliados. O Brasil aparece nessa narrativa de uma forma que os promotores americanos ainda estão verificando, mas que Maduro descreveu com uma especificidade que é difícil de atribuir à invenção. Não estamos falando de uma acusação de que as urnas eletrônicas brasileiras foram hackeadas ou de que votos foram mudados digitalmente. O que Maduro descreveu é algo diferente e, de certa forma, mais difícil de contestar, justamente por ser mais difuso. Descreveu um fluxo de recursos venezuelanos que chegava ao Brasil através de estruturas que não tinham aparência de financiamento político, consultorias, contratos de prestação de serviços, organizações não governamentais que recebiam aportes de fundações ligadas ao regime e que operavam no Brasil em áreas que incluíam comunicação política, mobilização de base e análise de dados eleitorais. O objetivo declarado dessas organizações era desenvolvimento social. O objetivo real, segundo Maduro, era garantir que determinados resultados eleitorais fossem mais prováveis do que outros. A reação de Trump ao receber esse material foi característica da sua forma de operar politicamente. Não esperou verificação completa. Não esperou que os promotores tivessem corroboração independente de cada ponto. Num encontro com assessores de segurança nacional, onde o material foi apresentado pela primeira vez, Trump teria dito uma frase que resumia sua leitura imediata da situação. Isso explica muita coisa.